Aqui no estúdio, a economista-chefe da Sul América Investimentos, Nathalie Victal. Nathalie, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente tem muitos assuntos para conversar com você desse atual cenário econômico do nosso país. Quero começar perguntando sobre algo que aconteceu hoje. Em relação à Bolsa, a gente viu uma queda muito forte, quase 2,5% de baixa, dólar subindo, alta de 0,8%. Isso depois do Copom ter anunciado uma Selic de 1 ponto percentual de alta. Era de se esperar o que aconteceu hoje no mercado financeiro e mercado de câmbio, na sua opinião? Antes de tudo, boa noite, Cris. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Então, foi uma surpresa, na verdade, porque quando nós temos um aumento de juros nessa magnitude, o esperado é que a Bolsa pode reagir um pouco negativamente, porque no final do dia a gente está falando de um pouco menos de crescimento econômico. Mas, principalmente, o câmbio foi uma surpresa, essa desvalorização que aconteceu hoje. Claro que tem uma componente global, mas dada a surpresa do Banco Central, porque ele não só subiu a taxa Selic em 1 ponto percentual, como ele prometeu duas altas adicionais, né? De 1 ponto cada uma, Exatamente. Né? Então, Estamos falando de 14,25% em março. Perfeito, renovando as máximas recentes, né, desde 2015. Então, quando um Banco Central surpreende desta forma, o canal esperado é que o câmbio se valorize, né? Além disso, eles também anunciaram intervenção no câmbio, enfim. Então, foi uma surpresa a reação do mercado hoje. Claro que a gente sempre espera alguns dias, né, para tentar entender se aconteceu alguma coisa um pouco mais técnica, porque de repente está saindo alguma grande remessa de recursos que pode ter impactado o câmbio, mas de qualquer modo, esse movimento do câmbio hoje foi bem preocupante. Vou passar para a pergunta do nosso analista Vinícius Torres Freire. Vinícius, fica à vontade para perguntar para a Nathalie. Boa noite, Nathalie. Você disse que a gente às vezes tem que esperar uns dias aí para ver a poeira assentar, ainda mais depois de uma paulada tão grande, numa situação tão confusa como a gente está vivendo. Agora, a sua expectativa de médio e curto prazo, assim, para as próximas semanas, assenta em torno do quê? Porque parece que na base o problema ainda é o fiscal e o BC só colocou um torniquete na sangria. Mas a gente vai ver um assentamento em torno de dólar a 6, juros apontando para final da Selic em 15%, e para por aí, pelo menos, né, a situação para de deteriorar, ou você vê alguma possibilidade de um arroxo menor, de uma melhora das condições financeiras nas próximas semanas? Então, acho que o grande ponto é que quando a gente olha o cenário como um todo, eu vejo uma estabilização em torno de R$6 por parte da nossa moeda. Também a nossa projeção na Sul América Investimentos é da Selic chegando a 15%, porque o fluxo de notícias do primeiro trimestre do ano vai ser um fluxo de notícias bem complicado quando a gente pensa no mandato do Banco Central, que é o mandato de manter a inflação sob controle. Mas 15% quando? Desculpa, Nathalie, te interromper. 15% entregando duas altas de 1 ponto percentual, então uma em janeiro, uma em março. Se eu não me engano, na reunião de maio eles entregam 50 pontos e na reunião de junho entregam mais 25, né? E aí finaliza em 15% em 2025. Mas eu concordo muito com o colega no sentido que a grande questão brasileira é o equilíbrio fiscal como um todo. A gente tem uma dívida que é muito elevada quando a gente compara com os países que são parecidos com a gente. E isso é um problema, porque faz o Brasil ficar menos atrativo, tanto do ponto de vista de investidores em ativos, mas também em investidores produtivos, porque se você tem uma dívida muito alta, a expectativa é que algum dia você vai ter que aumentar imposto para pagar essa dívida. Então, gera uma certa insegurança jurídica e aí prejudica investimentos, prejudica todo o ambiente econômico. A gente vai começar a ver um esfriamento da nossa economia. Então, a tendência é que sim, dado que o Banco Central está apertando a política monetária, né? Então, a gente tem uma série de canais pelos quais a taxa Selic, né, que nós economistas falamos tanto, afeta a economia. Um deles é o clássico crédito, mas também tem toda a questão do investimento, né? Se você tem ali um custo de oportunidade em investir em ativos vis-à-vis e fazer um investimento de fato produtivo, um investimento físico, né? Então, quando a Selic aumenta, esses canais eles atuam esfriando a economia. Dito isso, para que a política monetária, né, a taxa Selic funcione,
a gente precisa que a política fiscal também funcione para o mesmo lado, né? Então, você perguntou, a economia vai desacelerar? Via taxa Selic, sim, mas uma dúvida que sempre permanece é se a política fiscal não pode contrabalancear um pouco esse esfriamento da taxa Selic. Se acontecer isso, a gente acaba não tendo a desaceleração da inflação objetivada pelo Banco Central, e o Banco Central acaba tendo que subir um pouco mais os juros, então acaba se tornando um equilíbrio muito ruim. Agora, de qualquer maneira, a gente deveria ter uma política fiscal mais alinhada com a nossa política monetária? Esse é o ideal. O ideal é que a política monetária e a política fiscal, a política econômica como um todo, estejam todas na mesma direção. A gente tem política monetária, a política cambial, a política fiscal. Então, o ideal é que isso aconteça. Claro que a política fiscal, muitas vezes, é usada para tentar suavizar os impactos sobre a camada mais frágil da população. Isso faz todo sentido, né? Mas a política fiscal andar na direção completamente contrária da política monetária, a gente acaba colhendo uma Selic muito mais alta e um crescimento muito mais baixo. Alberto Azental, sua pergunta para a Nathalie, por favor. Nathalie, parece que a gente está vivenciando ao vivo um seriado de terror, né? Brasil e sua economia. E a gente tem ainda alguns episódios até 22 de dezembro, quando o Congresso entra em recesso. O presidente está na UTI, a gente tem uma disfuncionalidade fiscal enorme, o Copom dá uma paulada nos juros. Será que a gente consegue ter um melhor horizonte nesse final de ano? E como é que vai ser a temporada 2 desse seriado agora em 2025? Então, eu sou uma eterna otimista, né? Eu sempre acho que tem jeito. Acho que o Banco Central ele fez o trabalho dele, né? Qual é o grande mandato do Banco Central? É manter a inflação sob controle. A inflação é o imposto mais cruel que existe, porque as camadas mais vulneráveis da população não conseguem se proteger da inflação, né? E são as que mais sentem sempre. Exatamente. Então, vai no supermercado, não consegue que o salário chegue no final do mês, né? Então, o mandato do Banco Central é cuidar do poder de compra da nossa moeda, que no final do dia é cuidar do poder de compra do salário do trabalhador brasileiro. Então, o Banco Central fez o trabalho dele, né? Ele viu ali um balanço de riscos para a inflação que piorou em praticamente todos os pontos, né? Foi uma deterioração importante, desvalorização do nosso câmbio, o nosso real ficou mais fraco, a gente viu lá desancorar as expectativas, e inflação é um pouco um fenômeno psicológico, então se todo mundo acredita que a inflação vai subir, ela sobe, e o que está acontecendo é que as expectativas de inflação estão cada vez mais falando que a inflação vai ser mais alta. Então o Banco Central respondeu a isso de uma forma contundente, reafirmando seu mandato, que é cuidar do poder de compra do salário do trabalhador. Dito isso, é bem importante que a política fiscal, pelo menos, não atrapalhe o trabalho do Banco Central, né? A gente já viu ali um pacote apresentado pelo ministro Haddad, o pacote vai na direção correta. Esse pacote surpreendeu os agentes, ele foi um pouco mais tímido do que a expectativa. Também foi um tempo muito longo de maturação desse pacote. A expectativa era muito grande, né? Foi 4 aumentando, semanas. Né? Foi aumentando a expectativa, né? Eu acredito que se tivesse sido anunciado num primeiro momento, talvez tivesse tido um impacto melhor. Além disso, ainda foi em conjunto com o anúncio da isenção do imposto de renda, da ampliação da isenção do imposto de renda, que é uma medida que diminui o resultado do nosso país e acaba aumentando a dívida, né? Não estou discutindo aqui o mérito da medida, mas é uma medida que custa muito dinheiro, né? Então, quando a gente junta tudo isso, a política fiscal está atrapalhando um pouco, e aí seria importante que o Congresso, que os nossos governantes como um todo enderecem essa questão o mais rápido possível. Essa é uma medida que custa muito dinheiro, essa questão da isenção do imposto de renda para salários até R$5 mil, mas talvez ela tenha sido anunciada com muita antecedência, porque só vai valer em 2026. Então, é uma preocupação em cima disso para algo que ainda vai demorar para valer de verdade, certo? Verdade. Perdão. Exatamente isso. Acho que existe uma dúvida, né, até que ponto porque em 2025, se você aprovar, já vale para os salários de 25, mas o próprio ministro tem falado que é algo para valer em 26. Então, a gente está colhendo o custo econômico, que foi a desvalorização do câmbio, toda essa questão relacionada às expectativas de inflação, ou seja, a Selic subiu 1 ponto percentual, vai subir 3 pontos percentuais, né, porque subiu 1 à vista e vai subir mais 2 parcelado. Então, a gente está colhendo o custo econômico e o benefício para as camadas que
podem receber, esse benefício vai ser bastante discutível, porque se a gente está falando de uma inflação que vai subir, esse poder de compra real, né, que é o que você consegue colocar no carrinho de compras no final do dia, ele vai diminuir, né, porque os seus mesmos R$5.000 não vão comprar a mesma coisa. Sim, exatamente. Já que a gente está falando aí de Banco Central, o que você espera do Banco Central sob o comando de Gabriel Galípolo, que é uma escolha do presidente Lula e assume já a partir da próxima reunião do Copom? Perfeito. Por enquanto, o que nós temos visto é uma diretoria muito alinhada, né? O diretor Galípolo, né, futuro presidente, e o presidente Roberto Campos têm tomado as mesmas decisões, têm tido discursos muito semelhantes. Então, por enquanto, o que nós temos visto é um Banco Central que tem tentado fazer uma transição o mais institucional possível. Isso é muito importante para o nosso país. O Banco Central Independente foi uma grande conquista que tivemos. Na eleição passada, o anúncio do presidente do Banco Central, que era um evento super aguardado, não foi um evento, né? Então a gente conseguiu fazer uma transição que não teve tanta volatilidade nos mercados, ou seja, não gerou tanta volatilidade nos preços que nós pagamos todos os dias em tudo que a gente compra, né? Então, o Banco Central Independente é importante e essa transição tem sido feita de uma maneira muito institucional. Por enquanto, eu não vejo nada que desabone o presidente, o futuro presidente Gabriel Galípolo. Ele tem tomado uma postura muito defensora do poder de compra da nossa moeda, falando muito em torno de manter a inflação sob controle. Mas claro que a gente vai ter que descobrir dia a dia por meio das decisões que ele tomar de 45 em 45 dias no Copom. Nathalie, muito obrigada. É um prazer tê-la aqui. Volte sempre, viu? Obrigada, Boa noite. Obrigada mesmo.